Está começando agora o Devocional 14 e a gente vai falar sobre coragem. O que é coragem segundo a Bíblia? E também a gente vai entender como uma pessoa pode ser realmente corajosa, de acordo com o que a palavra de Deus ensina a respeito de coragem. Vamos começar então lendo lá em Isaías 43, que fala o seguinte: Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não temas, porque eu estou contigo. O motivo pelo qual a gente não teme é o fato de Deus estar com a gente. Aqui, o não temer se refere à confiança na força de Deus, na capacidade que o Senhor tem de nos guardar. Em Deuteronômio 31:6 está escrito: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Mais uma vez, a coragem está se tratando do fato de que Deus está conosco. Então, ela é uma evidência da fé em Deus. A pessoa que é corajosa, ela tem coragem porque ela sabe que Deus está com ela. E por causa disso, ela não precisa ter medo de nada. E também é uma convicção do cuidado que Deus tem com a gente. Ou seja, eu não preciso temer, porque eu tenho um Pai que me ama, que está olhando por mim, cuidando de mim e me protegendo de todo o mal. Isso faz com que eu tenha coragem para encarar os desafios e as dificuldades da vida. E aqui, mais uma vez, em Josué 1:9, está escrito assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tá falando exatamente a mesma coisa. Não temas, porque Deus é contigo. Então, o nosso objetivo principal, quando se trata de coragem, é entender e ter convicção de que Deus está com a gente, de que Deus faz parte da nossa vida, de que Deus quer nos proteger. Em Salmos 27:1 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Não sou corajoso porque confio em mim, mas porque confio em Deus. Por que eu vou ter medo se Deus é o meu refúgio? Aqui, o salmista não está dizendo: Por que eu vou ter medo de alguém se eu sou um rei? Por que eu vou ter medo de alguém se eu sou um soldado valente? Por que eu vou ter medo de alguém se eu sou jovem e forte? Não, ele está dizendo: por que eu terei medo de alguém se Deus é o meu refúgio, se o Senhor está comigo? Mais uma vez, a coragem aqui, então, se trata do fato de que Deus está com a gente por causa da presença dele, do amor dele. A gente não precisa ter medo de nada. Em 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então tu vai manter a tua coragem, tu vai ser uma pessoa corajosa se tu se manter firme na fé. Se a coragem é a convicção de que Deus está conosco, a única forma da gente manter a nossa coragem é mantendo a nossa fé. Então, quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu confio em Deus, mais corajosa eu me torno para fazer as coisas que eu preciso fazer. Também fala aqui: estejam vigilantes. Então, o que é vigilante? É estar atento. Eu preciso estar atenta a quê? Eu preciso estar atenta às coisas que eu estou fazendo, não às coisas que o outro está fazendo, porque a coragem não se trata do outro, mas se trata da minha relação com Deus. Então, estar vigilante nesse contexto é estar vigilante para estar cumprindo aquilo que Deus deu para que eu fizesse, cumprindo os mandamentos dele, obedecendo ele, tendo um relacionamento com Deus.
é permanecer seguindo uma rotina de fé, uma rotina de devocional, continuar louvando. A coragem, ela também é descrita como ousadia em algumas traduções. Então, a partir do momento que você tem uma convicção de que Deus está do teu lado e de que tu sabe o que Ele está pedindo para ti, o que Ele espera de ti, tu se torna ousado para cumprir os propósitos de Deus, ousado para falar de Deus, ousado para se posicionar na vida. Então, essa coragem, essa ousadia é resultado da nossa fé. Então, se você tenta ter coragem por si mesmo, se você tenta ter coragem como se fosse uma parte do seu caráter, ou como se fosse uma habilidade, você não vai conseguir. A coragem não tem a ver contigo, a coragem tem a ver com Deus, tem a ver com a tua fé nele. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder é a capacidade que nós temos de desafiar as coisas. Então, se eu estou doente e eu acredito no poder de cura, eu estou desafiando a minha doença. Eu estou desafiando um diagnóstico. Todo poder tem a ver com a capacidade de ser superior a alguma coisa, de alguma forma. Então, o poder é uma forma de coragem, porque para que tu se posicione de uma forma em que tu desafie a vida, em que tu desafie as coisas, tu precisa ter coragem, tu precisa ter ousadia para fazer isso. Deus não nos deu espírito de covardia. Então, o Senhor, ele espera que nós sejamos corajosos, e a coragem é algo que Deus dá para nós. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo mais fé, vai entendendo quem Deus é, vai vivenciando as coisas de Deus, e então a gente recebe essa coragem dele. A fé e a coragem andam juntas. Quanto mais fé tu tem, mais corajoso tu te torna. Por isso que Deus dá. Em 1 João 4,18 está escrito assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a presença de Deus, porque Deus é amor, expulsa todo o medo. O medo não faz parte da vida de uma pessoa que realmente teme a Deus, que realmente está com Deus. Porque se eu tenho temor a Deus, eu não tenho temor a mais nada. Porque eu entendo, reconheço e sei que somente Ele tem poder sobre a minha vida. Então a presença de Deus, ela nos dá coragem. Por isso a gente precisa buscar a presença dele. E aqui a Bíblia nos dá também um sinal. Ela fala que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se tu sente que tu não é uma pessoa corajosa, que tu é uma pessoa ansiosa, que tu é uma pessoa que tem medo, que tu tem receio de fazer as coisas, que tu se sente envergonhado com frequência, tá faltando esse aperfeiçoamento no amor. Busque por esse aperfeiçoamento em Deus. E qual é o resultado da coragem? Por que a gente deve ter coragem e o que a gente vai ganhar com isso? Salmos 27:14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Então a coragem, ela aumenta também a nossa confiança em Deus. E a coragem nos dá a capacidade de esperar o tempo de Deus. Então, se eu sou corajosa, eu vou aguentar a minha batalha, sabendo que Deus tem o tempo certo. A pessoa que não tem coragem tem muita pressa para conseguir logo o que ela quer, porque a confiança dela não tá em Deus que vai dar a coisa, mas na coisa em si. Então, por exemplo, eu estou doente e eu acredito em Deus, eu tenho coragem, eu sei que Ele vai me curar no momento certo.
Então, eu vou sim orar, mas eu vou orar em paz, eu vou orar com confiança, eu vou esperar em Deus. Mas a pessoa que não tem coragem, ela pensa que vai morrer, ela começa a pedir, a orar como: apressa-te, Senhor, por favor, faça isso logo, eu não aguento mais. Ela não quer esperar, porque ela acha que ela só vai estar segura de verdade se ela for curada. Mas não é a tua saúde que te traz segurança, o que te traz segurança é Deus. Então, se tu tiver Deus, mesmo que tu esteja doente, tu vai estar em segurança. E por isso tu vai ter coragem. Se o teu filho ficou doente, se tem alguém na tua família passando por um desafio, se o teu marido, se a tua esposa está tentando se divorciar, são nesses momentos em que você precisa ter coragem, em que você precisa esperar no Senhor. Então, se você tiver fé, se você tiver coragem, você vai conseguir esperar o tempo de Deus. A pessoa que não tem coragem e que não espera o tempo de Deus é a pessoa que age por impulsividade, e isso faz com que ela perca a bênção dela. Em Salmos 56, versículo 13 e 4: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? A gente não deve ter medo do que as pessoas podem fazer. O que um mortal pode fazer comigo se eu tenho Deus, que criou esse mortal, que é soberano a ele e a mim, que é mais forte e mais poderoso? Por que eu temerei uma pessoa? Por que eu temerei um animal? Por que eu vou temer qualquer coisa se existe um Deus? Aqui está escrito: quando eu tiver medo. Isso significa que a coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de superar o medo. Isso aí já é frase de efeito, né? Mas é verdade, porque está escrito aqui na Bíblia: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Então, ter coragem é confiar em Deus até quando tu tem medo. Eu estou doente, eu acho que eu vou morrer, mas eu vou confiar em Deus, eu escolho confiar nele. Então, dessa forma, eu me torno corajoso. Em Filipenses 4,13, está escrito assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, aqui a gente de novo entra no poder. Eu posso é ter poder. Se eu posso fazer algo porque eu tenho poder. Se eu posso mover essa xícara de lugar, é porque essa xícara é minha. Então eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com ela. Mas, se a xícara for de outra pessoa, eu não tenho poder. Eu não posso quebrar, tirar ela do lugar, não posso mexer nela, se a pessoa que tem poder não permitir. Então aqui fala que Cristo ele nos dá poder. Então, além dele estar nos protegendo e cuidando de nós, ele também nos dá autoridade para fazer algumas coisas. Para orar, para declarar algumas coisas na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama. Uma coisa também que está escrito aqui é que Cristo me fortalece. Então, a minha força não vem de mim, ela vem de Deus, ela vem de Cristo. Se tu tenta ser corajoso pela tua força, pela tua capacidade de ser, então você está fazendo isso errado. Não é essa coragem que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a coragem que é a confiança na força de Deus. Isso não significa que a gente não deve se preparar, que a gente não deve aprender a se defender. A gente deve fazer isso. Mas isso não pode trazer mais confiança para nós do que o poder de Deus, do que a proteção de Deus. E aqui também fala: eu posso todas as coisas, eu posso tudo, tudo mesmo. A Bíblia, ela não usa meias palavras, ela é nítida, ela é clara. Se ela disse que eu posso todas as coisas, então eu posso todas as coisas. Tudo o que está relacionado com a palavra de Deus, eu posso. Eu posso pisar em serpentes e escorpiões e não ser morta pelo veneno, porque a palavra me diz isso. Eu posso orar e ser curada. Eu posso declarar vitória sobre a minha vida. Eu posso declarar bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Eu posso
orar pela libertação das pessoas que eu amo. Eu posso ser bem-sucedida no meu trabalho. Eu posso colocar os meus planos diante de Deus. Eu posso enxergar Deus na minha vida e agir por meio dele. Então, ser corajoso não depende de quem você é ou do que você pode fazer, mas de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Coragem é confiar em Deus, é descansar nele e é ter ânimo na dificuldade. Vocês podem perceber que todos os versículos que falam de coragem falam também tenham bom ânimo. Ter bom ânimo é ter confiança, é ter esperança, é saber que aquilo vai dar certo. Então, eu vou dar de novo o exemplo da doença. A pessoa ficou doente. O que é ter bom ânimo? Eu estou doente, eu estou sentindo dor, não tá legal o que eu tô passando, mas eu confio que Deus está aqui, que Deus vai me abençoar e que isso é passageiro. Ter bom ânimo é não se submeter à dor, é se submeter a Deus. Então, pessoal, esse é o devocional de hoje. Reflita um pouco sobre o quão corajoso você está sendo. Se falta fé, onde você está falhando, ou se você esteve até agora buscando pela sua própria coragem e não pela coragem em Deus. Sigam o canal, curtam o vídeo, compartilhem com quem precisa ver isso. Isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa palavra e você com certeza vai estar abençoando a vida de alguém. Até o próximo vídeo.